Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Para participar do programa e falar com a gente, você pode mandar sua mensagem pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Começamos esta edição com uma reportagem sobre o combate ao trabalho escravo, crime que ainda é comum no Brasil. Nos últimos 20 anos, quase 50 mil pessoas foram resgatadas de trabalhos degradantes, com condições semelhantes à escravidão. Lúcia chegou ao Brasil há 6 anos com o marido Gonçalo e o filho pequeno. Eles vieram com a promessa de um emprego que pagaria as contas. Pretendiam voltar para a Bolívia depois de um ano. Mas a realidade que o casal encontrou nas oficinas de costura onde trabalharam foi bem diferente. Eles falaram para nós que vamos ter muitas coisas aqui e que vamos poder mandar dinheiro para lá na Bolívia. Só que não foi assim. Eles nos fecharam a porta, nos falaram um monte de coisas que não podíamos fazer, não podíamos falar com o brasileiro, porque o brasileiro não era um cara bom. E quando nós já ficamos passando de outras oficinas em outras oficinas, era a mesma coisa. Quando Lúcia engravidou de gêmeos, o casal foi demitido. Sem emprego, receberam ajuda da Missão da Paz e da Congregação das Carmelitas. Hoje, Gonçalo trabalha como jardineiro e Lúcia cuida dos 4 filhos. Mas logo terão que sair desta casa, porque o aluguel vai subir. Lúcia e Gonçalo fazem parte do grupo de imigrantes que deixaram suas casas em busca de oportunidades ou que foram atraídos por promessas falsas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, de 1995 a 2015, quase 50 mil pessoas foram libertadas de trabalho análogo à escravidão no Brasil. E os migrantes são a maioria dessas pessoas. No ano passado, 667 pessoas foram resgatadas, 44% a menos do que em 2015. A diminuição no número, infelizmente, não retrata uma solução no problema. Na verdade, ela reflete uma desaceleração nas ações de fiscalização. A última lista suja, o cadastro de empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas às de escravo, ainda não foi divulgada. Para a defensora, a lista é importante no combate ao trabalho forçado. Além do efeito na reputação, que gera efeito para o consumidor, também a lista suja também afeta as relações comerciais e relações com investidores. O trabalho análogo à escravidão é ligado às condições de vulnerabilidade social. Atinge brasileiros que vivem na extrema pobreza e imigrantes e refugiados que vêm para o Brasil. Já teve pessoas conversando pessoalmente e disse: você está sendo explorado. Ele me falou: você acha, padre? Eu falei: acho mesmo, 15 horas de trabalho por este salário, nestas condições, isso é exploração. Então a gente fica surpreendido às vezes que a pessoa acha que é normal. As chuvas do mês de janeiro no Sudeste trouxeram um alívio para os reservatórios de água e para o fornecimento de energia elétrica em todo o país. Como o sistema de transmissão é interligado, a energia é transferida para os estados que, este ano, enfrentam uma seca severa, como os do Nordeste. O nível do reservatório da maior usina do país, Itaipu, está em 90% da capacidade. Só a energia gerada este mês poderia abastecer todo o estado do Paraná por 4 meses. Resultado da chuva de janeiro, que também tem sido boa para outros reservatórios. Os da região sul são os que estão em melhor situação, com média de 63,5% de volume total armazenado. Nas regiões sudeste e centro-oeste juntas, a média de armazenamento é de 36% e na região norte, de 22%. A situação mais crítica é na região nordeste, onde os reservatórios estão, em média, com 17% da capacidade. A chuva de energia no Brasil, de energia elétrica, ela tem que acontecer violentamente, muito forte, no quadrilátero entre Belo Horizonte e Brasília, um quadrilátero de uns 400 quilômetros. A chuva é fundamental para garantir o fornecimento de energia elétrica no Brasil. Isso porque as usinas hidrelétricas geram a maior parte da energia consumida no país. Reservatórios mais cheios em algumas regiões afastam o risco de apagão, mas não garantem que a conta de luz não vá subir este ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica discute o impacto nas contas, porque além do nível dos reservatórios, outro fator que mexe com a conta de luz é o custo de transmissão.
Há também uma dívida milionária do governo federal com as empresas transmissoras, mas a ANEEL afirma que as tarifas devem cair no primeiro semestre deste ano. O especialista destaca ainda que, por causa da crise, está sobrando energia e diz que isso atrapalha o setor. Para o setor consumidor, a sobra é uma tranquilidade, é um conforto. Do ponto de vista nacional, o ideal é que a economia tivesse a pleno vapor e não tivesse sobra. A capital da Bahia encontrou uma solução para um velho problema ambiental e que gera muitos transtornos, o descarte de pneus velhos. Eles vão virar composto de asfalto e tudo com a ajuda da tecnologia. A partir de agora, Salvador passa a contar com pontos de descarte de pneus nas revendedoras, que podem ser encontrados através de um aplicativo de celular, o Coleta Seletiva Salvador, criado pela Secretaria Municipal da Cidade Sustentável. Mais uma opção para os motoristas e borracheiros que têm dificuldade para fazer o descarte corretamente. Geralmente, quando eu vou trocar os pneus, eu deixo na borracharia mesmo, que eles já sabem o método correto de se fazer, eu já largo aí mesmo. Eu tenho um carro que eu posso locomover esses pneus para não ficar acumular água, por causa do mosquito, da dengue e da zika. E já os colegas meus, às vezes, não tem o transporte, que não tem para poder deslocar para outras áreas. Então, tendo assim, outros pontos de descarte, para a gente vai ajudar muito, que a gente vai se comunicar e passar para outros colegas nossos borracheiros. E a ideia é muito boa. Esses pneus passam, então, a servir, em vez de ir para um aterro sanitário, ou em vez de ir para um descarte inadequado, eles servirão de matéria-prima para a produção de asfalto, ainda aqui no estado da Bahia, no interior do estado, e passarão a ter então um destino adequado, um destino mais nobre, retornando aí, fazendo valer o princípio da responsabilidade compartilhada, da reciclagem e da coleta seletiva. Em dezembro do ano passado, foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre a Secretaria Municipal da Cidade Sustentável, a Reciclanip, a Limpurb e o Ministério Público do Estado. Esse acordo prevê a inclusão de ações, orientação e educação ambiental. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente no Google Play e na Apple Store. E o mais interessante, nele também é possível encontrar pontos de descarte de remédios e materiais recicláveis. Basta o cidadão baixar o aplicativo, instalar no seu smartphone e ele vai ter acesso a esses pontos. Também em Salvador, o projeto Pelô Acessível está mudando a cara e dando mais acessibilidade a um dos pontos turísticos mais visitados do país, o Pelourinho, no centro histórico da capital baiana. Calçadas danificadas e ruas de difícil trânsito deram lugar a rampas de acessibilidade, vias alargadas e travessia para pedestres. Revitalização de um dos centros culturais e turísticos mais visitados da capital baiana. A gente recebe uma população de vários lugares, inclusive tem uma demanda também de idosos que precisavam circular pela área do Pelô e tinham dificuldade em função da pavimentação, que era pavimentação com pedras antigas e causavam uma certa dificuldade para as pessoas andarem. Com investimento do governo do estado e execução da Conder, as intervenções integram o projeto Pelô Acessível. Ao todo, a revitalização e manutenção chega a mais de 1 quilômetro de ruas no centro histórico. 1.500 metros de passeios dentro do Pelourinho, fazendo com que as pessoas possam, desde o Terreiro de Jesus até o Lago do Pelourinho, podendo inclusive acessar a Casa Jorge Amado, o Museu da Cidade, Igreja de São Francisco, pudessem fazer esse percurso de uma forma autônoma e segura a partir dessa rota. E olha só, em São Paulo, uma exposição tem obras de artistas muito especiais. São telas pintadas com as bocas ou com os pés por pessoas que superaram limites impostos pela deficiência física. Pinceladas suaves com uma precisão cirúrgica. O Arthur, de 12 anos, pinta com a boca desde os 4. Eu gosto. Também é uma fuga do mundo, né? Eu fico mais calmo. Mais alegre. Arthur nasceu com uma doença chamada artrogripose múltipla, que limita os movimentos. Mas o que não tem limites para ele são a criatividade e o talento. A inspiração pode vir de dentro de casa, como no convívio com a irmãzinha, que resultou nesse quadro com os dois.
foi uma coisa que partiu dele, que em nenhum momento foi um incentivo externo. Como a maioria das crianças, Arthur adora videogame. E no futebol, ele não deu chance para o repórter da TV Brasil. Sensacional passe, vem coisa boa por aí. Levantou bem no meio da área. O sonho dele é continuar pintando e ser engenheiro mecatrônico. A pintura meio que mostra isso, mostra que mesmo se eu sou deficiente, eu posso conseguir fazer essa coisa. O quadro que retrata a Pinacoteca do Estado de São Paulo foi feito pelo Arthur. Essa pintura faz parte do conjunto de 29 telas que estão expostas aqui no Memorial da Inclusão, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Em comum, todas as pinturas foram feitas com o pé ou a boca. A exposição São Paulo, Terra Boa, mostra pontos turísticos e monumentos da cidade, como o MASP e a Ponte Estaiada. Não só artistas, pintores só paulistas ou paulistanos, são do país todo, no mundo inteiro. Existe uma associação bastante organizada e articulada de pintores com a boca e com os pés. Quem vê um trabalho desse, sabendo como ele foi feito, fica impressionado. A requinte dos detalhes, né? Você vê aquela reta que eles fazem, são paisagens difíceis, né? A estudante Giovana aprendeu uma grande lição no memorial. E saber que somos diferentes, mas também de alma e de coração somos todos iguais. O visual fica por aqui. Você pode usar o WhatsApp para falar com a gente. Anote aí o número 021 974 522 300. Amanhã a gente volta às 8 da manhã. Até lá!